instrumentos como esses, mas era um pandeiro e uma sanfona. Mas que quando esse povo começava a orar, a igreja tremia e o céu desabava sobre eles. Estamos aqui com o grande pregador Marco Feliciano, que ontem esteve na Advec, né? Na Advec do pastor Jarmuth. Jarmuth, um grande pregador. Olha, eu sempre digo que o Jarmuth e você são os best-sellers na pregação, principalmente nessa nova geração, né? É que nós aprendemos com alguém, né? Eu sou daquela alguém que geração está aqui me entrevistando. Sabe que no meu tempo havia uma frase, diz, primeiro José, depois vem os outros. E hoje nós temos a grata satisfação de dizer, primeiro é o Marco Feliciano, depois vem os outros. Isso é bondade do senhor. Porque ele, além de grande evangelista, está dividindo o trabalho com o Congresso Nacional como deputado federal. Como é que está o Congresso, Michael? O Congresso só não está melhor porque o senhor não está lá, né? O senhor sabe disso. O senhor faz muita falta lá para nós, né? E eu até estava dando uma entrevista numa outra emissora. Deixa eu só dizer, a bondade do Michael. Não é não. Né? Estava até dizendo na outra emissora que quando eu cheguei lá em Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi me aproximar do senhor. O senhor me chamou num canto e me deu as diretrizes. Falou, vai por aqui, porque aquela casa é uma casa louca, né? A casa do povo é uma casa louca. Ali tem todos os pensamentos e correntes políticas do nosso país. E a política, pastor Takayama, é um pêndulo, né? O certo seria ela ficar parada no centro, mas ela não fica, então ela oscila, vai para a esquerda, vai para a direita, de repente vai para a esquerda mais acirrada, para a direita mais acirrada, daqui a pouco vai para o extremo. E os extremos são os problemas. Quando eu fui para o Congresso, você sabe que eu fiquei lá 4 mandatos como federal. E eu fui para o Congresso não como um conservador de doutrina partidária. E eu não tive essa compreensão que naquele Congresso a gente tinha que ser, como diz, um conservador da doutrina partidária, mas eu era um conservador da palavra de Deus apenas. A melhor de todas, né? Mas a ideologia... Na igreja mas no Congresso como diz aí a linguagem popular, é uma casa de doido. E nesse ano agora, né, por causa do advento da volta do PT, para nós que somos oposição, é um passeio, né? Porque a melhor coisa que tem é ser oposição. Porque a oposição critica tudo, né? Porque você tem pontos para criticar. Ser governo não é fácil. Eu já tinha sido oposição, fui governo e agora sou oposição de novo. Mas o Congresso está num nível muito baixo de debates, pastor Takayama. Com o advento da internet, o povo brasileiro votou em muitos blogueiros. E uma coisa é você ser o blogueiro que vai aqui na rua com o seu telefone para mostrar, a rua está com um buraco aqui, ó. É você falar um linguajar chulo. Outra coisa é você chegar no Congresso Nacional com espírito de blogueiro. Então a gente fala lacração, né? A lacração está muito grande. O pessoal, nós estamos tentando trazer para perto de nós esse pessoal que é mais, eles são mais aguerridos, né? Até para não falar, beira quase ao fanatismo, para a gente encontrar um ponto de equilíbrio para poder votar as pautas que são necessárias para o Brasil não poder parar. Mas o Congresso está num nível muito baixo. Você é um herói, porque a gente sabe que não é fácil estar num Congresso onde um pastor que vive, você sabe, eu sempre digo que é como um tabernáculo. Você conhece, você é um profundo conhecedor da palavra de Deus e você sabe que o evangelismo está nessa segunda parte, que é o santuário, né? Porém, nós sabemos que o evangelista, o pastor, o missionário, ele entra na terceira parte. Jesus, havia um véu grosso entre o santuário e o Santo dos Santos, onde nós sabemos que havia essa diferença. Os que estavam fora não sabiam, né? Tem o pátio, que é o sacrifício da carne, mas depois na tenda havia o santuário da adoração, né? E o Santo dos Santos. Eu diria que o evangelista, o pastor, está nessa segunda parte, porque ele tem que trazer as pessoas
do mundo para entrar na terceira parte. Mas não é fácil, né? E eu imagino que você esteja vivendo essa segunda e essa terceira parte, Marco. Esses dias eu estava conversando com a minha família, né? Minhas filhas falaram: pai, no cenário político atual, o senhor seria o que no Velho Testamento, na Bíblia? Eu disse: olha, no Velho Testamento tinha um profeta, que era o profeta Samuel. Ele tinha um ministério tríplice, né? Ele era sacerdote, ele era juiz e era profeta. Yeah. Eu falei: o papai é mais ou menos isso, né? Eu sou juiz porque eu ajudo a construir leis, então eu estou lá no parlamento como político. Eu sou sacerdote porque o papai pastoreia a igreja aqui. E eu sou profeta porque eu saio pregando ainda até hoje, porque a minha função é evangelística. Mas lá dentro do parlamento, num país onde eles usam sempre, gritando, né, do laicismo, né? Que para eles o laicismo é o Estado ateu e não é o Estado de liberdade religiosa. É interessante, Marco, que eles usam esse argumento do laicismo, que o governo é laico. Mas tem que saber que no Brasil, 85% foi na estatística do IBGE. Sim. 88. 80 e poucos % é de cristãos. Sim. Quer dizer, deve ser laico, mas o povo é cristão. Exato, eu sempre disse isso. Nós somos um Estado laico de maioria cristã. Né? O laico seria o quê? Seria o Estado de liberdade religiosa, não o Estado de perseguição religiosa. Nós tivemos um caso em Taubaté, não sei se o senhor acompanhou à distância, de um promotor. Ele mandou um documento para as escolas públicas sugerindo aos professores que não falassem de Deus na introdução das aulas, não desejassem para as pessoas que fossem abençoadas, que tenham um ano abençoado. Aí eu fui participar de debates na Jovem Pan e eu falei: olha, a professora está resguardada pela Constituição, pelo seu exercício da sua própria fé. Ninguém pode tolir o meu direito de fé. A crença é garantida no artigo 5º da Constituição. Então, aí alguém fala: mas e se a professora fizer uma oração? Ela pode fazer uma oração, sim. Mas e o aluno que não é? Ele não é só ele ficar quieto ou sair da sala. Aí se o professor for budista e quiser fazer uma oração, pode fazer oração também. E o crente que está lá dentro, se não quiser, ou ele abaixa a cabeça ou ele sai da sala. O que não pode é impedir as pessoas de ter fé. Infelizmente, há uma interpretação errada desse laicismo. O governo tem que ser laico, mas o povo é cristão. Pois é. Marco, a gente sabe que a tua atividade não é fácil. Não é fácil. Para os amigos que estão fora, não entendem o que é a loucura daquele Congresso Nacional. Porque o cristão, o crente pentecostal, ele tem que ser um pouco o sacerdote, como diz o Marcos, e tem que também ser o juiz. Porque o parlamento é que faz as leis. É por isso que é chamado poder legislativo, é que faz as leis. O judiciário cumpriria as leis, mas hoje a coisa está mudada. Parece que o judiciário, que nem é eleito pelo povo, está lá fazendo leis. Como é que é isso, Marcos? Nós estamos vivendo um limbo jurídico no país. Né? Um limbo jurídico. A lei Montesquieu, que foi o grande pensador, né, da doutrina democrática, ele falava sobre o equilíbrio dos três poderes. Né? O equilíbrio de uma democracia está nos três poderes, que é legislativo, judiciário e executivo. Só que esses três poderes têm que ser harmônicos e independentes. E ele já detectou, Marco, o Montesquieu já detectou, Montesquieu, né, que é francês, ele já detectou que os dois poderes, que é o judiciário e o executivo, poderiam prejudicar uma democracia como é a brasileira. E é o que está acontecendo. Né? Sim, porque o judiciário ele não tem voto, então ele é o intérprete da lei. O executivo tem voto, mas ele tem na mão o Estado, né? Ele tem o dinheiro na mão, ele tem o poder, ele tem o mecanismo. E sobra para nós, legisladores, criar as leis e fiscalizar o executivo, mas como na mão do judiciário. Então nós somos o poder, nós temos que ser o poder moderador, né? Mas estamos aqui no meio. Aí quando num país democrático, as instituições de mídia começam a bater muito no parlamento, porque o senhor foi deputado, o senhor sabe disso, né? O senhor tem duas alegrias quando o senhor torna deputado, quando o senhor pega o seu diploma e depois quando deixa de ser, o que me falaram, porque no período do mandato, se você compra alguma coisa é porque você roubou, se você vende é porque você quebrou,
né? Tudo é ruim com a gente. E a mídia, a grande mídia, né, a extrema imprensa, ela tem parte nisso. Então, quando ela manda para o brasileiro a informação de que o parlamento não presta, de que o político não presta, o nosso poder diminui. Se o nosso diminui, o de outro aumenta. Como a imprensa bateu no executivo e bateu no legislativo, sobrou o judiciário cresceu. E como o judiciário hoje é o superpoder, ele se achou no direito de criar leis, né, de legislar no nosso lugar. A primeira grande lei que, entre aspas, eles legislaram no nosso lugar foi o casamento homossexual. Eu denunciei, o senhor denunciou. Nós falamos, a Constituição diz uma coisa, o STF está dizendo outra. Eu me lembro que quando houve esse desvio do judiciário querer fazer essa lei do casamento gay, eu disse, e os militantes foram lá na reunião, eu disse para a jovem que era a mais, vamos dizer, a contundente, porque os militantes são ruidosos, né? São. Aí eu disse, olha, sabe por que você está aqui, moça? Porque um homem que é o teu pai amou uma mulher que é a tua mãe e você apareceu. Então, família, porque estava se discutindo, já que o judiciário estava elaborando leis, nós fizemos aquilo o estatuto da família. E os gays estavam fazendo um ruído, como eles sempre fazem, né? Porque são minoria, mas são uma minoria ruidosa. Barulhenta. Então. E aí foi que eu disse para ela, olha, sabe por que você está aqui? Porque um homem, que é o teu pai, amou uma mulher. E só se constitui família quando um homem ama uma mulher. Então, mas nós podemos criar. Pode até criar, não temos nenhuma hoje dificuldade. Nós arrumamos um nome jurídico para isso. Chamamos de arranjos familiares. Existem os arranjos familiares, nós compreendemos eles, mas a família civilizatória, a família tradicional que deu vida ao mundo, é homem, mulher e os filhos que vêm dali. E nós não somos preconceituosos, como as pessoas dizem. Mas na questão do judiciário, olha só, até hoje a Constituição diz que pode se tornar de união estável em casamento a união de um homem e uma mulher, para proteção do Estado. Está na Constituição. Mas o STF entendeu de outra forma, aí criou-se uma jurisprudência, o CNJ com Joaquim Barbosa, que é filho de uma assembleiana, foi lá e disse, não tem que ter o casamento civil também, e criou-se um limbo jurídico, porque se um artigo da Constituição não vale, os outros também não valem. Ali foi o primeiro. Agora o artigo 53, que é o direito do deputado pensar e falar, já está sendo questionado, nós temos deputados presos por falar. Que coisa, a situação está feia. Quando os poderes não estão equilibrados, nós vivemos dias sombrios no Brasil. Ontem, eu ainda falava com Eli de Barros, está aqui nosso grande irmão, foi o primeiro homem que me... ele que me trouxe para Curitiba a primeira vez, né? E eu falava com Eli que o irmão Otônio de Paula, que é o nosso irmão, que é deputado, sobrinho do Oséias, um grande deputado, o Otônio me procurou ontem, falou, Marco, ora aí, porque eu acho que vão me indiciar e me tornar réu lá no STF, por conta de coisas que ele falou sobre o STF. E hoje se cumpriu, né? Está na imprensa aí. O Otônio se tornou réu, ou seja, está na mão deles. E o senhor sabe que todo processo nosso que vai para a mão de um juiz, a gente fica refém deles. Porque cabeça de juiz, desculpe a expressão chula, dizem que cabeça de juiz e bumbum de nenê é muito parecido. Você não sabe na hora de estar trocando o que vem. Né? Porque o bebê pode soltar um pum, pode fazer cocô, pode fazer xixi. Dizem que cabeça de juiz é mais ou menos assim. Né? Porque como o direito ele não é absoluto, o direito ele é construtivo. Né? O que pode ser direito para mim pode não ser para o senhor. A verdade não é absoluta. Né? Foi uma pergunta filosófica de Pilatos, o que é a verdade. Né? Sabe, Marco, no meu tempo a gente tinha uma máxima do povo que dizia o seguinte: o crente não vota no partido, vota na pessoa. Mas hoje não pode mais ser assim. Tem que votar no partido, ou quando nada, se a pessoa está realmente em condições ou ligado com a palavra de Deus, né? Porque nós temos hoje os conservadores, né? Hoje o Brasil está bem definido. Quando eu fui para a política, quando o senhor foi, não era muito definido isso.
O brasileiro era muito pacato, né? Não entendia de política também. Aí, a partir de Bolsonaro, e isso nós devemos a ele, Bolsonaro começou a fazer o povo pensar. Quem sabia o que era STF? Quem sabia quem era o nome de juiz de STF? Quem sabia de leis? Isso nós devemos a ele. Ele começou as mídias sociais ajudaram, o professor Olavo de Carvalho, com quem eu fui aluno, tive com ele lá no estado da Virgínia. Ele ajudou muito, né? Então, como abriu a mente, começou a guerra. Porque o outro lado sempre existiu, a esquerda sempre foi organizada, eles dominaram o nosso país quietinhos, eles não fecharam igrejas com armas, porque todo mundo tinha medo do comunismo fechar a igreja com armas. Não precisou de armas, bastou uma lei. Em São Paulo, a lei do PSIL fechou 3.000 igrejas. Não sei se vocês sabiam disso. A lei do PSIL, decibéis, um funcionário da prefeitura chegava dentro do culto e colocava acima de tantos decibéis, multa de R$5.000. O pastor, não, vou ficar aberto, R$5.000 no primeiro culto, segundo culto 5.000, terceiro, no quarto culto fechou a igreja. Então não precisou de uma arma, não precisou botar cadeado na igreja, bastou a força do Estado, a força da lei. Então, a esquerda, eles vêm contra nós através dessas formas, né? Você vê, nós tivemos agora... As armas não são a metralhadora, o canhão, mas são as palavras. As palavras, o poder da justiça. Nós tivemos agora há pouco tempo, acho que há 2 meses, um pastor preso no norte do país, porque ele pregou no púlpito sobre a homoafetividade. Não podemos falar nem homossexualismo mais. Né? Eles vão criando semânticas, a homoafetividade, e ele foi um pouco mais incisivo, está na cadeia até agora. Meu Deus do céu. Então, porque se comparou o crime de preconceito ao crime de racismo, e tudo isso invenção da esquerda. E como as pessoas têm, esse tipo de assunto é um assunto que não é digesto, né, é um assunto desconfortável. O senhor lembra, no parlamento, para tocar nesse assunto, era eu, o senhor e mais um. Eu, o senhor e mais outro. E todo mundo falou, nossa, esse povo é extremista. Olha onde nós chegamos. Se tivessem parado, se tivessem coragem, que a frente evangélica sempre foi grande. Nunca teve menos de 50, 60 deputados. Se todo mundo tivesse a coragem do senhor, a minha coragem, não teria sido outra história. Mas o senhor sabe que na hora da briga vem 3 ou 4 só, porque todo mundo é amarrado com o seu partido, não quer bater no governo, quer a sua emenda liberada. Eu não sabia que naquela casa tinha que ser também um conservador, não só da doutrina da Bíblia, mas tinha que ser conservador da doutrina partidária. Pois é. Eu vou sofrer muito com isso. Essa semana eu tive um diálogo com a nossa irmã Benedita da Silva. A Benedita é nossa irmã assembleiana, de subir monte, descer monte, só que a Benedita é petista, mais vermelha do que o vermelho. Então, para conversar com ela, eu tenho que conversar assim, com dificuldade. Fui mostrar para o seu governo. O Lula criou agora um centrão, que é o centrão, não, ele criou um conselhão chamado Conselho da República. Ele escolheu 246 notáveis brasileiros que representam vários segmentos do Brasil, né, para aconselhá-lo. Um deles é um rapaz que chama Wilson, eu posso dizer aqui porque eu já processei ele. Esse Wilson é um advogado prerrogativas e ele diariamente posta coisas contra nós evangélicos. E a última que ele colocou essa semana foi assim: a maioria dos evangélicos é composta de gente ruim. O conselheiro do Lula. Eu questionei, será que ele conhece a maioria dos evangélicos? Nós somos só 30% da nação, somos 60 milhões de evangélicos. Aí eu falei, Benê, como é que vocês querem? Porque eles estão tentando, eles dizem que nós não tem conversa com nós, porque nós nos ouvimos. Eu falei, como é que o seu partido quer conversar com o movimento evangélico aqui, com a frente, sendo que os seus conselheiros falam isso de nós? Eu falei, não, deixa que eu vou tentar resolver isso. Mas é muito difícil, eles não resolvem nada. Eles não, o esquerdista é religião. Assim como nós temos a nossa fé, eles têm a deles. Eles não abandonam a fé deles por nada. Então, aí vivemos nesse limbo jurídico no país. Por causa da ausência do executivo, do legislativo, o judiciário cresceu. Precisa trazer isso de volta, porque se não trouxer de volta, eu não sei o que vai acontecer. Talvez uma Venezuela, porque na Venezuela o Maduro fez isso. Ele tirou o STF e botou gente só dele. Agora ele governa com o STF. E o Lula trouxe o sanguinário essa semana. Mas nós demos troco nele. Eu acho que ele se arrependeu de ter pisado aqui. Nós batemos muito nele. Eu mesmo fiz umas críticas pesadíssimas. Como é a relação? A gente sabe que você dirige uma igreja em Orlândia. E como é essa relação do pastor Marco Feliciano, o pregador Marco Feliciano,
e o deputado Marco Feliciano? Olha, é uma loucura. É uma loucura, porque lá quando eu chego na igreja eu sou pastor. Aí o pastor não pode pregar como evangelista, porque se eu pregar como evangelista eu mato a minha igreja, né? Porque eu prego todo dia. Lá aí o povo não suporta, a glória é demais. Então o pastor tem que ser comedido, né? Tirar o carrapicho das ovelhas. Então eu estou me readaptando. Lá na minha igreja eu sou pastor, né? Não falo de política na minha igreja, nem peço voto lá na minha igreja, para as pessoas não perderem o respeito pelo líder, né? Então, de vez em quando é congresso, eles me convidam para pregar, eu falo, então vocês vão ouvir o evangelista. Não pode nem usar aquelas ilustrações que Jesus, quando estava na cruz, tinha 2 ladrões, ou da esquerda ou da direita, não pode falar que da esquerda ou da direita. Não pode nem citar o salmo, né? Que o coração do justo Jesus se inclina para a direita. Chamou Pedro e disse, lança a tua rede aqui. Não pode nem dizer de que lado era do barco, né? Não, olha, é complicado, ainda mais cidade pequena, né? Cidade pequena tem coronelismo, lá tem os políticos de lá, então eu fico bem neutro para não criar confusão. Mas não é fácil, mas é possível, é possível. Eu tento copiar Samuel, né? O profeta Samuel, como eu disse, me espelho nele. Quando era para ser profeta, era profeta, quando era para ser sacerdote, era sacerdote, quando era para ser juiz, era juiz. Porque não podíamos abrir mão de ter o Marco Feliciano aqui. Eu quero agradecer o Jarmuth? O Jarmuth e o Daniel também. Ah, o Daniel Barros ali. E o Eli de Barros aqui, que para mim é um grande evangelista. De Curitiba. De Curitiba. Tá parado aí, mas não vamos aceitar isso. É que agora virou empresário, agora virou... Não, agora, depois de velho, resolveu ser atleta. Fica mandando vídeo para mim andando de bicicleta. Andando de bicicleta. E é longe, e caminha longe. Eu só ando de bicicleta parado aqui em casa. Você faz esses exercícios? Poxa, pastor, eu que agradeço essa oportunidade e estou à disposição sempre. Quero, inclusive, fazer um convite pessoal, se eu permitir aqui. Nós temos 2 cultos hoje. Um é às 7h30 da noite, ali na cidade de Colombo, com o pastor Edilson Siqueira. Está ali o endereço, a rua São Gonçalo Amarante. Edilson Rodrigo. 274. Então, repete o endereço, Rua São Gonçalo Amarante, 274, Jardim Fátima. Repete o endereço que eu acabei atrapalhando. Rua São Gonçalo Amarante, 274, Jardim Fátima, cidade de Colombo, sede da Assembleia de Deus. Um abraço ao Rodrigo e ao Edilson e ao povão aí de Colombo. Então, esse é o primeiro culto. Isso, o culto normal, das 7h30 até às 9h. Meu Deus do céu. Aí depois, às 11 horas, uma grande vigília na ADVEC. E culto de vigília, o senhor sabe, não é culto para crente comum, não. Vigília é só crente, culto para crente louco, que gosta de glória. Então os pentecostais de Curitiba e da região, os Canelas de Fogo, são meus convidados. Começa às 11h. Falando nisso... Lá na ADVEC. Espero vocês. Para você que... Eu, na minha época, eu dei uns conselhos para os jovens, mas hoje você é como diz, a referência para os novos pregadores. Qual é o conselho que você dá para os novos? Poxa, são tantos, mas se eu pudesse dar, assim, 2 conselhos, 3. Primeiro, eu ia dizer para esses jovens pregadores, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. Porque o noivo é ciumento. Entenderam a linguagem ou não? Não deixe a igreja se apaixonar por você, porque a igreja tem um noivo, já que é Jesus. Segundo, fale verdades, mas fale verdades de maneira que você não ofenda, porque os crentes são muito machucados e nós perdemos uma geração inteira por ofensas. Existem 3 maneiras de se dizer uma verdade. Nunca escolha o caminho mais curto, porque o caminho mais curto é o caminho da ofensa. Né? Uma coisa é você falar que uma mulher é uma prostituta, outra coisa é você falar que a mulher é uma mulher de vida duvidosa. Você está falando a mesma coisa, mas de maneira elegante. E terceiro, seja santo, porque o seu Deus é santo. Busque santidade, porque sem isso a gente se torna só um palestrante, e de palestrante a igreja está cheia. Nós precisamos ver o céu descer, evangelistas de verdade. A gente percebe, Marco, que alguns pregadores estão só pregando... Autoajuda. Como é que é? Autoajuda. E nós não estamos entendendo isso. É que ele está faltando a ajuda do alto.
Pegou o trocadilho? Se Com prega certeza. autoajuda é pregar o que a pessoa quer ouvir. É claro que Deus é Deus de possibilidades. Hoje a teologia moderna, pastor Takayama, chama isso de teologia do triunfalismo. Você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar. Você pode tudo isso, mas há um preço para isso. Um preço. Né? Não existe vitória sem luta, então você tem que passar pela guerra. E na guerra você nem sempre ganha toda a batalha inteira, você perde uma guerra, depois você vai, luta por outra. É o dia a dia. Né? E acreditar que Deus não é gênio da lâmpada, ele é Deus, tem que ser adorado. O culto, Jesus tem que ser o centro dele, a mensagem tem que ser cristocêntrica. É verdade. Foi assim que eu aprendi com o senhor e com a nossa geração antiga. Hoje o homem é o centro da pregação. E quando você diz, você vai vencer, você vai chegar, Deus está... O homem se tornou o centro do culto. E o homem não pode ser o centro do culto. O centro do culto tem que ser Jesus. Né? Mas não, nem tudo está perdido, tem um remanescente ainda, tem um remanescentezinho ainda. Obrigado, Marco. Obrigado a todos os ouvintes. E obrigado ao Daniel Barros, que trouxe o Marco, o Feliciano. Palavras finais aí, Marco. Pastor Takayama, muito obrigado por essa oportunidade. Quero deixar aqui em alto e bom som. Falo isso porque eu sei que o senhor é vacinado, né? O senhor sempre foi uma grande referência para a minha vida, para a vida de milhares de pregadores do nosso país. O senhor tem história e uma história não pode jamais ser apagada. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração. Tenho orgulho de ter ouvido, o primeiro pregador que eu ouvi na vida pentecostal foi o senhor. Na casa do meu amigo Leleco Zé Augusto, uma casinha de 2 cômodos. Eu, ele e a mãe dele éramos cortadores de cana de açúcar. E ele... Desculpa, a voz embargou. A gente com um aparelho de som, um aparelho de fita cassete, e ele colocou uma fita e era o senhor pregando. Eu nunca tinha ouvido, primeiro, uma voz tão bonita, porque o senhor tem uma voz linda. E uma mensagem poderosa, o senhor falando sobre o Espírito Santo, oh meu Deus, o Espírito Santo, o dínamo de Deus. O dínamo, o senhor falando sobre o poder do Espírito Santo como dínamo de Deus. Eu ouvi aquilo, eu era menino, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Eu dei um salto da cadeirinha de fórmica que a mãe dele te disse. O que é isso, Leleco? Ele disse, isso chama-se pregador itinerante. Eu disse, eu quero ser isso. Eu me arrepia todo. Ele disse, busca que Deus te dá. Aí eu ouvi as pregações do senhor, decorei as pregações. Eu decorava até a língua estranha do senhor. Eu imitava a sua língua estranha. Então eu tô muito... Eu falo isso aqui com o coração aberto. Estou emocionado. Então eu estou muito feliz de estar aqui e poder fazer essa homenagem para o senhor publicamente. Que Deus abençoe o senhor. Marcos, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e agora os que estão nos vendo também através desse podcast. Eu quero dizer a todos vocês, quando conversei com Deus o que eu deveria ser, não havia um ministério evangelístico. E Deus disse, abra a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia emprestada da minha cunhada, Cida, que já faleceu, casado com o meu irmão mais velho, e eu abri a Bíblia eu senti que era Deus que estava falando comigo, e abri em Efésios capítulo 4, versículo 11, uns serão chamados para evangelista. Vocês sabem que na minha época, Marco, o pastor já não ganhava. Evangelista, então, eu via pelo pai do o Cabral, né? Elianai Cabral, o Osmar, ele era um evangelista e, coitado, não sei se ele conseguiu sobreviver, mas a gente sabia que o evangelista era menosprezado pelos pastores. Por isso eu louvo a Deus, porque você foi muito inteligente. Além de ser o evangelista dessa nação, você tem a igreja que você pastoreia. Deus te abençoe, pastor Marcos. Obrigado, pastor Takayama. Tamo juntos. Um abraço a todos. Obrigado a todos. E Nani e Riva, muito obrigado pelo carinho de nos cederem o horário aqui para nós fazermos esse podcast. Conheço essa dupla, hein? É. Maria saiu. Saiu de manhã.